Muito bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a sua vida. Espero que você possa ter um domingo muito abençoado. Estamos reunidos para mais um café diário. Que Deus te abençoe, que esse domingo, se for de trabalho, se for de folga, o que você venha fazer, que seja muito abençoado da parte de Deus. É isso que eu desejo para você, em nome de Jesus. Estaremos meditando no nosso café diário de hoje. Eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 6, 7, 8 e 9. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, preste muita atenção, querido, nesse café, em nome de Jesus. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não tema nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Amém, meus amados? Preste muita atenção. A palavra do Senhor nos diz que esse servo, por nome Josué, recebe da parte de Deus uma grande missão. Que missão é essa? A missão de dar continuidade àquilo que Deus começou através de Moisés, que era levar o seu povo até a terra prometida. Preste muita atenção. Deus tem uma missão com cada um de nós. Talvez nós não entendemos ainda, até porque nós precisamos entender que a nossa breve e momentânea momento não se compara com as coisas que Deus tem preparado para cada um de nós. Eu e você não entendemos os planos que Deus tem sobre a nossa vida, mas nós temos que estar disposto a aceitar o processo que Deus tem através da nossa vida. Eu não sei absolutamente tudo o que Deus espera de mim, mas sei que Deus tem algo grande para realizar através da minha vida, e eu aceitei isso e vivo para que Deus possa cada dia fazer a minha vida um instrumento para a sua mão. Mas com certeza Deus tem coisas maiores para realizar, tanto na minha vida como também na sua vida. E Deus, ele dá uma missão para esse moço, Josué. E Josué entende a grandiosidade da responsabilidade e ele vai se sentir pequeno, vai se sentir incapaz de conseguir cumprir aquele propósito a qual estava sendo dado da parte de Deus para ele. Até porque ele iria suceder Moisés, que foi um grande homem de Deus. E Josué esquece que, na verdade, todos os feitos, você que talvez conheça um pouquinho de Bíblia, você talvez que estudou um pouquinho a Bíblia, sabe que Moisés foi o homem que Deus usou para tirar do Egito, de mais de 400 anos de escravidão, mais de 2 milhões de pessoas, contando com homens, mulheres, velhos, crianças. E Deus fez através de Moisés, um pedaço de madeira se transformar em uma cobra. Deus fez sinais, Deus abriu o mar vermelho, Deus alimentou o povo. Então imagine você assumir uma função de um homem que foi usado por Deus daquela maneira. E talvez Josué, como qualquer um de nós, imaginaria o seguinte: poxa, tá bom, é Deus que usava Moisés. Mas é impossível você não olhar e dizer, pô, esse camarada tinha algo diferenciado.
Esse camarada tinha algo diferente que fazia com que Deus o usasse. Não é isso que a gente enxerga? A gente nunca consegue enxergar que um dia Deus pode querer nos usar para alguma coisa. Nós não enxergamos que Deus pode querer alguma coisa através da nossa vida. Nós sempre olhamos para as pessoas dizendo, pô, fulano é melhor, fulano fala melhor, fulano é mais bonito, fulano é mais... né? E na verdade Deus tem um projeto com cada um de nós. Quando Deus chama a Josué, ele se sente pequeno, ele se sente incapaz. E Deus diz para ele, Josué, se preocupa não, meu filho. Você precisa entender que nunca foi Moisés. Você precisa entender que nunca foi ele. Tudo sempre foi sobre mim. Foi eu que abri o mar para o povo passar. Foi eu que transformei a madeira em cobra. Foi eu que mandei as pragas para o Egito. Josué, não era Moisés, Josué. Sempre foi eu. E Moisés entendeu isso. E talvez não ensinou ou esqueceu de passar para Josué. Mas Deus agora estava falando com Josué, dizendo, Josué, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ou seja, da maneira que eu usei Moisés, eu também te usarei, diga-se de passagem, maior, porque você vai levar até o povo à terra prometida. Então, querido, eu quero dizer para você nesse café diário de hoje, que reconhecer que é pequeno só diante de Deus. Nunca se humilhe diante de ninguém e nunca deixe que ninguém te humilhe. Você precisa entender que o único que eu e você devemos reverenciar e nos humilhar é Deus, porque Ele tem em suas mãos os planos estabelecidos para minha e para a sua vida. E Deus diz para Josué, como diz para mim e como diz para você aqui nessa manhã, somente esforça-te, tenha bom ânimo. Por quê? Porque as coisas têm a tendência de nos desanimar. A vida por si só tenta diariamente nos desanimar, enfraquecer, nos desmotivar. Mas Deus diz, se você quer que as minhas promessas aconteçam na sua vida, esforça-te, tenha bom ânimo. Ou seja, os vendavais vão vir, as tempestades vão vir, as calúnias vão vir, as dificuldades vão vir, mas continue tendo bom ânimo, continue se esforçando, porque Deus só tem compromisso com aqueles que se esforçam e com aqueles que lutam para não desanimar. Porque quando eu não me esforço, porque quando eu desanimo, eu não consigo dar continuidade naquilo que Deus quer através de mim. Por isso que Deus diz para Josué, Josué, não lamente, esforça-te, querido, esforça-te, porque eu vou fazer você chegar até o plano que eu estabeleci. Então, se você, querido, nessa manhã de domingo, está desanimado, está desmotivado, está enfraquecido, está desencorajado, eu trago essa palavra da parte de Deus para você. Não desanime. Talvez Deus nunca vai usar a gente como usou Moisés, como usou Josué e outros homens, não tem problema. Mas Deus tem algo para fazer em nós e através de nós. Precisa que eu e você não desanimamos e não deixamos de nos esforçar. Porque enquanto nós nos esforçamos e estamos animados, mesmo em meio às dificuldades, a gente luta para não deixar o desânimo e a falta de encorajamento nos vencer, nós conseguimos chegar através da direção de Deus. Porque sempre foi Deus, sempre foi por Deus e sempre foi para Deus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Café Diário, em nome de Jesus.